Eu desejava, por título a esse vídeo, colocar do porquê o conceito de espaço é fundamental em Freud. Mas à medida que eu fui escrevendo o seu roteiro, uma sensação de que ele não estava correto aumentava. Era algo como o do porquê nada funciona. E nesse caso, desfuncionou. E desfuncionando me afirma que eu era puxado para a ideia do espaço fundamental em Freud, o tal qual um sonho como uma outra cena, a qual possui múltiplas camadas. Foi então que eu retomei o conceito desse vídeo, buscando o seu fio condutor. Certamente que é um consenso de que o conceito de espaço é fundamental em Freud. Se trata de uma frase forte, porque não é bem assim que o conceito de espaço é fundamental em Freud. E nós precisamos mostrar que Freud tinha uma preocupação com esse conceito, preocupação que, como já trabalhamos anteriormente, na aula 3, quando colocamos que o sonho é uma outra cena, com O maiúsculo, derivado do espaço teatral, com sua quarta parede que separa os atores da sua audiência. Mas se Freud possui um conceito forte de espaço, como pensamos, se faz necessário identificarmos os momentos e os movimentos que realiza para ele, para a construção de sua teoria e técnica conjugados, que levam a esse conceito em consideração, digamos, em sua base formal e clínica. Muito bem. Isso significa que a palavra espaço não é utilizada ou não vai ser utilizada em seus sentidos figurativos ou metafóricos, mas no seu sentido referencial denotativo, referindo sempre a um espaço enquanto tal. É nesse aspecto que utilizamos a palavra espaço em vários sentidos em nossa vida, a maior parte deles de forma metafórica. É verdade. E Freud igualmente o faz dessa maneira, ele não vai fugir à regra, porque sempre uma boa metáfora funciona bem. Mas vemos que há algo mais. Bem abaixo. Freud fala muitas vezes de um curto espaço de tempo, de uma montagem de um quebra-cabeças, no qual as suas bordas irregulares vêm a se encaixar, não deixando nenhum espaço vazio e assim por diante. Mas, por outro lado, ele também nos fala de espaço, de movimento da energia nos neurônios, ou seja, que de um ponto do espaço neuronal para outro ponto do espaço neuronal há um movimento de energia dos neurônios. E depois de um movimento de energia entre representações diferentes, que estão localizadas em espaços diferentes. Dentre as referências que podem ser agrupadas pelo conceito de espaço, gostaria de apresentar uma que toca a dimensão da representação clínica, uma constante preocupação em Freud. A preocupação clínica pode ser localizada antes dos eventos que o levariam até a tramdóide. Isso com a ideia do sonho e do inconsciente como uma outra cena, portanto, no espaço. Vamos para o ano de 1892, então. Bem antes, 8 anos antes. Em uma carta ao seu mestre e colega Breuer, na qual, em 29 de junho, Freud escreve: atormenta-me o problema de saber como seria possível representar de maneira plana, bidimensional, algo tão corporal como a nossa teoria da histeria. Isso é o que escreve Freud. Agora, vamos olhar para esse comentário e preocupação de Freud. Ao considerarmos a colocação de Freud, somos levados a perceber
que ele está interessado em alcançar uma representação da histeria, como nosografia clínica. Mas se Freud se apercebe que os recursos de representação bidimensionais não são os adequados para representar a corporalidade da histeria, ele pensa isso e chega a essa conclusão. A histeria é corporal. Ela é, como se diz na geometria, tridimensional, não bidimensional. É na superfície do corpo histérico que a sua história se inscreve como manifestação estética disruptiva. E como manifestação estética, ela compreende um espaço-corpo em uma dada modalidade de apreensão no aqui e agora do tempo, coisa que vincula a preocupação clínica com a discussão kantiana de uma estética transcendental. E o corpo é o espaço no qual nosso ser se encerra e vive. Mas o corpo da histérica é um espaço no qual se dá uma dramaturgia do sintoma. Eu gostaria de aprofundar isso, mas eu vou precisar fazer um salto no tempo. Agora me permito um salto para podermos olhar como Freud se refere à técnica da livre associação em seu texto, Dois verbetes de enciclopédia, psicanálise e teoria da libido, em 1923. 23 anos depois da Traum-Deutung. No verbete psicanálise, Freud diz que a regra técnica fundamental é o procedimento da livre associação e que ele se sustentou no trabalho analítico. Então, ele apresenta, e lemos Freud aqui. O tratamento é iniciado pedindo-se ao paciente que se coloque na posição de um auto-observador atento e apaixonado, simplesmente comunicando o tempo inteiro a superfície de sua consciência. Ele usa a expressão superfície de sua consciência. A consciência é, para Freud, o ponto extremo exterior de uma estrutura em camadas. E a última é a superfície da consciência, a qual sempre está em constante alteração, se deslocando por uma outra superfície, que vamos ver. Nesse mesmo ano, em 1923, em seu livro O Eu e o Isso, Freud nos diz que a consciência é a superfície do aparelho mental e escreve: determinamo-la como a função de um sistema que, espacialmente, é o primeiro a ser atingido a partir do mundo externo. E, diz Freud, espacialmente, não apenas no sentido funcional, mas também, nessa ocasião, no sentido de dissecção anatômica. Vejam só, não é uma tese minha, é o próprio Freud que diz isso. Freud retoma agora, considerando não mais bidimensionalmente, mas espacialmente, com toda a potência do tridimensional. Ou seja, a partir de uma dimensão 3, que vai dar possibilidade da corporalidade. As ideias do projeto, ele retoma, e as da Traum-Deutung, de ligação entre percepção, as representações, o inconsciente, até a motricidade. O seu famoso esquema do pente, o qual agora é pensado tridimensionalmente. E para fechar o ciclo, em 1923, do mesmo texto, O Eu e Isso, Freud irá nos dizer, de forma incisiva, que o eu deve ser entendido espacialmente. Leio o que Freud escreve. Aspas. O eu é, em primeiro e acima de tudo,
um eu corporal. Não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é ele próprio a projeção de uma superfície. Fecha aspas. Nesse momento, Freud salta para dentro de uma teoria muito poderosa que permite a integração com os seus desenvolvimentos da Traumdeutung. Com a ideia de que Freud considerava o conceito de espaço, vimos a discussão que Freud realiza aqui e ali em sua obra, com a estética transcendental de Kant. Discussão na qual Freud discorda de Kant, tanto no conceito de tempo como de espaço. E a discussão do espaço, dentro da psicanálise de Freud, transita pela ideia de que o sonho e o inconsciente são uma outra cena. Um outro espaço que encontra-se conectado com o mundo e espaço da vigília, nos quais a consciência e o eu são fronteiras do espaço, ou seja, a superfície mais remota do isso, do es, em alemão, e mais contígua ao mundo exterior e aos outros eus. Assim, se o eu é a projeção de uma superfície, a consideração de outro eu, do outro humano, com o qual também interajo, também é tomada por mim como tal, como a projeção de uma superfície. Ora, ao navegarmos pelo capítulo 6, a distorção onírica, entre outras maravilhosas coisas freudianas, iremos encontrar a problemática do espaço, apresentada na distorção que pode ocorrer dentro do sonho, em personagens de sua dramaturgia, na consecução da realização de um desejo, sempre disfarçado aqui. A distorção é um tema da geometria, isso é muito importante, a qual estuda o espaço em suas propriedades. E Freud, de modo silencioso, introduz aqui uma grande lição de geometria, a qual hoje é designada com o termo anamorfose. Conceito esse que hoje nós estudamos na matemática, na ótica, mas que nós pouco sabemos sobre a sua história, pois ele só na metade do século XIX foi fixado matematicamente. A anamorfose, que era conhecida pelos pintores desde o final da Idade Média e Renascimento, só é matematizada, ou seja, transformada em uma compreensão matemática, na metade do século XIX. Mas, quando nós olhamos quadros como o de Hans Holbein, Os Embaixadores, onde uma caveira é transformada em uma mancha, e nós necessitamos nos colocar numa determinada posição do olhar frente ao quadro para poder ver a caveira, enquanto nós conseguimos ver a caveira, os dois embaixadores se transformam em mancha, e quando nós nos deslocamos para ver os embaixadores, ocorre o contrário, a caveira se transforma em mancha. E quando nós caminhamos esse percurso no espaço, há uma modificação na percepção do olhar, tanto dos embaixadores como da caveira. Ora, o que acontece? No sonho, onde se diz meu tio e R são o mesmo, é uma anamorfose. E Freud está discutindo em 900 isso, quando faz pouco tempo que a matemática está conseguindo explicar esse tipo de fenômeno a partir das leis da óptica. Há pouco tempo que Fresnel conseguiu estabelecer o que são os índices de refração da luz através do vidro e cristais. Então, Freud tem um aspecto extremamente vigoroso aí. Bom, eu gostaria de poder falar muito sobre a anamorfose,
mas recomendo a quem tiver interesse olhar os meus vídeos no meu canal de topologia no YouTube. Lá tem alguma coisa a mais. Voltando à linha mestre do trabalho. Então, nesse sentido, considerando a anamorfose, nesse momento, pela palavra que Freud utiliza, distorção, e ele está correto, porque é um procedimento topológico, inclusive geométrico, né? O meu interesse no próximo vídeo, no qual iniciaremos a discussão do complexo sonho Meu Amigo R é Meu Tio, nós veremos essa questão. Um sonho aparentemente simples e curto, mas que guarda uma gigantesca complexidade. Eu encontro vocês lá, ok?